Olá, tudo bem? No texto de hoje, vamos observar o povo de Israel em Êxodo, capítulo 36, e a partir do versículo 23 diz assim, a partir do versículo 2 diz assim: Moisés chamou Bezalel, a Oliabe e todos os homens hábeis, em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isso é, todos os homens cujo coração os impeliu a vir e fazer a obra. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda, cada manhã, o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário deixaram o que faziam, vieram e disseram a Moisés: O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés ordenou, e a ordem foi proclamada no arraial: Nenhum homem ou mulher não faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Existem várias informações importantes aqui nesse texto, né? Primeiro, Deus tinha uma obra proposta. Ele queria que fosse uma obra feita uma obra no meio do seu povo. Ele levanta pessoas para fazer essa obra. E ele levanta todo o seu povo para ofertar em prol dessa obra. E esse continua sendo o padrão de Deus. Ele é um único Deus, ele não muda. Agora, eu achei muito interessante na leitura desse texto que as pessoas ofertavam além do que era preciso, ao ponto de Moisés decretar uma ordem de que não se deveria mais dar oferta naquele momento. Eu fico pensando, será que algum dia um pastor sério, tirando os vendedores de bênção, esses não são pastores, são lobos, queimarão no inferno e prestarão contas a Deus, mas um pastor sério, uma igreja séria, será que algum dia falaria isso? Nos nossos dias tem sido tão difícil, às vezes, as pessoas abrirem o coração para a obra de Deus. Alguns argumentos têm sido assim, mas na nova aliança nós não precisamos de um templo para mediar a presença de Deus. Olha, nem na antiga. Deus já estava presente no meio do seu povo, já havia libertado o seu povo, Deus já havia livrado eles da mão dos egípcios, já estava falando com eles, protegendo eles, Deus estava usando pessoas e o seu próprio poder, exatamente como ele faz com o Evangelho. Agora, Deus também quis uma estrutura para organizar o povo para a adoração. Essa era a obra de Deus. E é interessante que, primeiro, alguém poderia argumentar por que uma estrutura se eles estavam no meio do deserto a caminho de uma terra prometida. Poderia fazer uma roda ali mesmo, no meio do deserto, e trazer uma palavra, uma oração para o povo. Deus quis uma estrutura detalhada, muito bem explicada, e não apenas a parte de segurança e estrutura existia no plano de Deus, mas o projeto descreve inclusive a decoração do tabernáculo. Outra informação importante: o povo estava no meio de um deserto, eles tinham alguns recursos materiais que os egípcios tinham dado para eles no dia do Êxodo, mas eles estavam no deserto, eles não tinham como fazer mais nenhum dinheiro ali, eles não tinham como ganhar mais nenhum dinheiro, como produzir nada. Eles não estavam numa nação instituída, eles estavam no meio do deserto, no meio do nada. O sentimento mais natural humano é de reter, segurar, mas não foi isso que eles fizeram. Anteriormente diz que quando Moisés desceu pela segunda vez do Monte Sinai com as tábuas, com os 10 mandamentos escritos, a primeira coisa que Deus disse foi: todo homem cujo coração mover receba oferta para fazer a obra. Né? E diz o texto que vários homens e mulheres abriram o coração e de fato contribuíram. O povo de Israel tinha muitos problemas e um coração muito duro e teimoso, mas uma coisa eles eram: liberais para ofertar a Deus. Todo membro de igreja precisa ser um dizimista fiel. Nós precisamos manter a estrutura para a continuidade da obra de Deus. Um templo e a sua estrutura não salvam e nem mediam o relacionamento com Deus, mas organizam a missão que a igreja tem, a vida da igreja, os cultos da igreja, a comunhão da igreja, a capacitação da igreja.
Tudo isso é feito para a obra de Deus. Não é para o relacionamento com Deus, mas é para a obra de Deus. Portanto, abra o seu coração como esse povo. Ao invés de reter, oferte. Numa igreja batista, isso é muito tranquilo de tirar qualquer tipo de desconfiança que o pastor vai fazer algo. Nada passa na mão dos pastores. Há uma diretoria eleita pela Assembleia Geral com prestação de contas, contabilidade, declaração na receita. Nós, de fato, fazemos a obra do Senhor. Há orçamento aprovado pela Assembleia e a Assembleia pode opinar o destino das ofertas. Por isso, querido e querida, seja fiel. Talvez alguém vai dizer, mas pastor, estamos no meio de uma crise. Nesse momento, tanto mais que você tem que ser fiel e dar passos de fé. Sabe, historicamente, é nesses momentos de crise financeira que o povo é fiel, que Deus faz muitas obras e milagres na vida do crente. Porque ele se mostra Deus e ele se revela Deus. Ele não precisa de uma economia estável para prover para a nossa vida. Mas ele também quer corações que se abram à obra dele, ao plano dele, aos propósitos dele. Corações abertos para a obra do Senhor. E então apresente suas necessidades a Deus e você vai ver como ele há de suprir cada uma delas. Quando você contar as bênçãos, ver quantas são, uma a uma, você vai poder dizer de uma única vez o quanto Deus te abençoou, como diz a letra do hino. Veja o que diz esse texto. Moisés chegou a dizer para eles pararem de levar oferta. Porque o texto diz que tinham o que era necessário para a obra que o Senhor ordenou e sobrava. Precisamos fazer a obra de Deus. A estrutura, o templo e tudo mais é útil para a obra de Deus. Mesmo a igreja primitiva, ela se reunia no templo, construído por Salomão. Ela se reunia em escolas, ela se reunia em casas, já demonstrando que havia necessidade de um ponto de encontro. E a igreja estava começando. Então a igreja de 2000 anos ela pode se organizar muito melhor. Que Deus abençoe grandemente, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te dê misericórdia e paz. Em nome de Jesus. Amém.